O que Deus quis nos ensinar quando contou a parábola das 10 virgens? Você faz parte de quais virgens? As prudentes ou as imprudentes? Nós seremos arrebatados ou passaremos pela grande tribulação? Nós andamos vendo tantas profecias e tantos sinais aparecendo, e estes sinais mostram que a volta de Jesus está próxima. Você está preparado para não ter mais a palavra de Deus em suas mãos? Está preparado para fugir, ser preso ou torturado até a morte pelo amor ao nosso Deus? Você está preparado para o fim dos tempos? Oi, meu nome é Alice, tenho 13 anos e o assunto do vídeo de hoje é a parábola das 10 virgens. As parábolas são histórias que têm um significado real para as nossas vidas. E Jesus estava usando o casamento judaico como exemplo, pois era algo do cotidiano dos discípulos. Mas antes de começar a falar sobre a parábola, quero explicar como eram utilizadas as lamparinas das virgens. As lamparinas eram feitas de barro, e antes de ser usadas, elas deviam ser mergulhadas na água para suportar o fogo que seria colocado nelas. Após a lavagem, era colocado o azeite extra virgem e eles acendiam a lamparina. O fogo ficava aceso entre 3 a 4 horas no máximo. E agora, indo para a parábola, vamos ler os versículos do 1 ao 4. Então o reino dos céus era semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. A parábola nos mostra que havia 10 virgens preparadas, todas esperando com suas lamparinas a chegada do noivo. Porém, a palavra também nos mostra que havia 5 virgens prudentes e 5 loucas. Qual era a diferença das prudentes para as imprudentes? A diferença é que as prudentes levavam as suas lamparinas com o azeite extra, para estarem preparadas para se o noivo se atrasasse. Mas as imprudentes não levavam consigo o azeite extra, pois achavam que o noivo chegaria antes da meia-noite. Então, não precisariam se preocupar com o azeite, e por essa atitude, elas foram chamadas de loucas. Nós precisamos entender o significado de cada uma das figuras da parábola. O marido era Cristo, as virgens era a igreja. Jesus compara a sua igreja como virgens puras, prudentes e santas. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A lamparina e o azeite extra é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E agora, lendo a parábola nos versículos do 5 ao 7. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. A parábola nos mostra que o noivo demorou a chegar, de modo com que as 10 cochilaram. Porém, à meia-noite, ouve-se o grito, aí vem o noivo, e todas as 10 virgens despertaram. O que precisamos reparar é que à meia-noite ouve-se um grito, aí vem o noivo, e não o noivo chegou. O grito aqui foi um despertar para as noivas se prepararem, pois o noivo estava a caminho. E elas precisariam estar com suas lamparinas acesas para percorrerem o caminho na madrugada até a chegada do noivo, caminho de trevas e escuridão. Essa parábola nos mostra o tempo do fim. No caso, a meia-noite era o início da grande tribulação, o tempo das trevas. Pois naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Ouve-se o grito e a pregação. O noivo está chegando. Nota-se que as 10 acordaram e se prepararam. Nós temos que entender que haverá 2 períodos do fim. O início da grande tribulação, que durará 3 anos e meio, será tempo de catástrofes. O anticristo estará reinando, não haverá acesso às escrituras, será proibido a Bíblia e os cultos. Muitos estarão aceitando a marca da besta, pois somente com ela poderemos comprar ou vender. Haverá falsos profetas que, se possível, enganaria até os escolhidos. Porém, será tempo de trombetas e de testemunho da igreja. A igreja estará realizando grandes sinais e maravilhas, e o mundo odiará o povo de Deus. Após esses 3 anos e meio, virá a grande tribulação, que também dura 3 anos e meio. Haverá tempo de trevas para a igreja.
A igreja será perseguida. Quem não adorar a imagem da besta será morto. Muitos serão presos ou torturados até a morte. A Bíblia fala que haverá um tempo que teremos que fugir. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Já imaginou aquela pessoa que não se preparou para o fim dos tempos, achando que o noivo chegará antes e não deixará ela passar pela tribulação? Não conheceu a vontade de seu pai para esse tempo, e agora não tem mais acesso às escrituras para se alimentar da palavra. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E agora, voltando para a parábola, nos versículos do 8 ao 10, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. As virgens imprudentes tinham azeite suficiente para passar as 3h30, no máximo 4. Vocês lembram da duração do azeite na lamparina? Passando os 3 anos e meio, as lamparinas das virgens estarão se apagando, pois não terão mais como se abastecer. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Não haverá mais lugar onde buscar, pois as igrejas estarão fechadas e não haverá mais acesso à palavra. Algumas virgens estarão sendo mortas ou perseguidas, enquanto outras estarão sendo levadas ao deserto para serem guardadas por Deus. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Essas loucas imprudentes ficarão sem luz em meio às trevas, e facilmente serão enganadas e se perderão na madrugada. Sem suas lamparinas acesas, elas ficarão perdidas, de forma com que o noivo chegou e não as reconheceram, pois estavam em meio à escuridão. Podemos notar que no começo da parábola, as 10 estavam com suas lamparinas acesas. Então, se o noivo tivesse chegado antes, todas teriam entrado para as bodas. Porém, por falta da palavra e do conhecimento, 5 se perderam no meio do caminho. O meu povo foi instruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não se engane, o arrebatamento não acontecerá antes que o anticristo se manifeste. No versículo 10 nos fala sobre o arrebatamento do último dia e das bodas. Jesus diz que a porta foi fechada, e após fechada, ninguém mais entra. Podemos fazer um paralelo com a época de Noé, onde a arca foi fechada e ninguém mais pôde entrar. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá uma segunda vinda, um segundo encontro, uma segunda chance. Haverá o último dia, o dia do Senhor. Jesus, conversando com Marta na ressurreição de Lázaro,
disse que seu irmão ressuscitaria. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E agora, para finalizar, lendo a parábola nos versículos do 11 ao 13. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muitas pessoas confundem a lamparina como o fogo do Espírito Santo, pessoas cheias de poder. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui em Mateus 25:11, Jesus faz um paralelo com Mateus 7, onde as virgens o chamam: Senhor, Senhor, não fizemos grandes maravilhas em teu nome? Porém, elas não entraram com o noivo. Lembram que no princípio da tribulação, as noivas estavam com suas lamparinas acesas? E nos 3 primeiros anos e meio, estavam fazendo grandes sinais e maravilhas. Porém, a grande tribulação chegou, e somente aquelas que estavam com o conhecimento de Deus e da palavra conseguiram perseverar até o fim. As pessoas não serão salvas por serem cheias da unção. Elas serão salvas por obedecerem à palavra de Deus, conhecer a sua vontade e serem fiéis até o fim, mesmo que esse fim custe a sua vida nessa terra por amor de Jesus. Em Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Isto não significa que nós não precisamos ser cheios do Espírito Santo, pois somente Ele nos dá a plena revelação da palavra. E a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A igreja naqueles dias será cheia do Espírito Santo e fará sinais e maravilhas. Porém, a revelação da palavra que nos traz fé e esperança em Deus. Se a palavra de Deus não estiver no seu coração e na sua mente, chegará um tempo que terá fome e sede de Deus, e a sua candeia pode se apagar, te deixando no meio do caminho. Pois sem esperança, o desânimo pode tomar conta de você, te fazendo parar em meio à escuridão. A palavra será o suporte para permanecermos até o fim. Não se esqueça, Jesus disse que virá como um ladrão da noite, das trevas. Porém, nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz. Temos uma candeia acesa e precisamos do azeite extra para suportarmos até o último dia. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo como capacete a esperança da salvação. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e vida. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Leiam a palavra de Deus, busquem o conhecimento, vão à igreja, vejam pregações, leiam Mateus 24, Apocalipse, os livros dos profetas maiores e menores. Busquem o conhecimento para que aquele dia não te surpreenda. Busque enquanto há tempo. Vamos buscar mais o Espírito Santo. Precisamos buscar mais o conhecimento da palavra, porque aqueles dias são maus e o Senhor está próximo. Precisamos buscar mais
Como Jesus disse, não sabemos o dia nem a hora. Então, devemos sempre estar com nossas lâmpadas acesas e estarmos preparados para tudo. Porque se o Senhor nos arrebatar hoje, amém. Porém, se o Senhor nos fizer entrar na tribulação, temos que estar prontos para morrer pelo Senhor, para sofrermos perseguição por causa do teu nome. Temos que estar prontos para não negar a fé até o fim e estar preparados para qualquer situação. Pois com nossa lâmpada acesa, o Espírito Santo irá nos dar força em qualquer situação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva para mais conteúdos como este. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E deixe seu like, porque assim você faz com que o YouTube envie esse vídeo para mais pessoas, fazendo com que o Evangelho seja espalhado. Porque aqui é onde você, adolescente, aprende e compreende mais da palavra do Senhor. Tenha um dia abençoado. Tchau!